Carta aos Hebreus, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Amém? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Está a falar de Jesus e da obra que Jesus fez. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E chama a sua atenção para uma frase que está no começo do versículo 17, e que diz assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. O tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar convosco essa noite, noite de Santa Ceia, noite em que nós trazemos aos nossos corações e às nossas mentes a lembrança da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, foi o tema que ele colocou no meu coração, é humano como nós. E o que eu quero desenvolver com vocês de uma forma bem abreviada essa noite, coisa raríssima, né, é a humanidade de Jesus, né, e a necessidade que Jesus teve de se tornar totalmente humano para poder vir a esse mundo e realizar essa obra redentora, né? Então esse texto ele diz assim: por isso convinha que em todas as coisas ele fosse semelhante aos irmãos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus, para vir a esse mundo, ele tomou uma completa identidade com cada um de nós. Ele se tornou semelhante a cada um de nós em tudo. Ou seja, ele tornou-se 100% humano. Ele teve que ser feito homem, do mesmo jeito que eu e você somos seres humanos. Não tinha nenhuma diferença entre a humanidade de Cristo e a minha e a sua humanidade. Compreende? É isso que o texto aqui está dizendo. Foi tão importante, tão essencial que ele se tornasse homem que ele se teve que revestir de todos os aspectos e particularidades do que é ser um ser humano. E é isto que nós queremos compartilhar e dividir e desenvolver com vocês ao longo dessa noite. Eu li acerca de um escritor, um jornalista norte-americano chamado John Edward Griffin. Não sei se já ouviram falar dele. Ele viveu durante o século passado, creio que ele já morreu, e esse jornalista, durante a década de 60, no início da década de 60, não era nem nascido ainda, ele resolveu se aprofundar no assunto do racismo, que estava muito enraizado ainda na cultura dos Estados Unidos, em particular nos Estados do Sul. Nós sabemos que esse drama, esse fenômeno do racismo, da racialidade, ela é contemporânea. Nós continuamos lutando contra os preconceitos rássicos, né? Então, a nossa sociedade aqui no Brasil também tem os seus conflitos e as suas lutas em relação à questão das raças. Porém, nos Estados Unidos, a situação era bem mais grave do que acontece aqui. Em particular, realmente nos estados do sul dos Estados Unidos. E esse escritor, ele era um homem de pele branca. Porém, ele tinha uma mente bem esclarecida em relação a essa questão das raças. E um dia ele decidiu que queria entender, se aprofundar entender esses conflitos. Ele queria sentir o que é que um negro, uma pessoa de pele escura, sofre na questão do preconceito e na questão dos conflitos raciais. E o que é que ele fez?
ele resolveu se pintar de negro. Ele arranjou uma maquiagem e cobriu o seu rosto, as suas mãos, todas as partes do seu corpo que apareciam, ele cobriu-se de uma cor escura, para que a sua pele ganhasse um tom escuro, semelhante às pessoas os afro-americanos, como lá são conhecidos. E ele fez isso. E depois de ter pintado de negro, ele resolveu fazer uma viagem. E para onde é que ele foi? Para os estados do sul dos Estados Unidos, onde o conflito rássico era mais grave. Isto aconteceu em 1961. E então ele encetou essa viagem. E o resultado de toda essa pesquisa e de todo o preconceito que ele sofreu, porque quando ele chegou lá, naturalmente ele foi tratado como um homem de pele negra, não é? E em base disso, ele sofreu todo o tipo de preconceito, todo o tipo de marginalização, todo o tipo de segregação, à medida que ele foi percorrendo aqueles estados e entendendo essa realidade. E no final de tudo, ele escreveu um livro. Esse livro existe, você pode comprar se você quiser, está à venda, creio que está traduzido para a língua portuguesa também, e esse livro chama-se Preto como Eu, ou Negro como Eu, não é? Black Like Me. Seria talvez negro como eu, né? E ele escreveu esse livro. E nesse livro então ele descreve o que significou para ele vestir a roupa de outra pessoa. Se revestir de uma personalidade que não era a sua, que ele não precisava fazer isso. Mas ele decidiu fazer isso para entender o que é ser um negro nos Estados Unidos. Quais são as lutas e as dificuldades que uma pessoa de pele escura, naquela geração, sofria naquele país. Eu lembrei dessa história para introduzir a nossa meditação de hoje. Porque, de certa forma, foi isso, mas de uma forma muito mais profunda que Jesus fez. Jesus precisou de vir a esse mundo, mas ao vir a esse mundo ele precisou de se revestir da cor da nossa pele. Mas não somente da cor da nossa pele, mas de toda a nossa humanidade. Aquele homem ele conseguiu pintar a sua pele de um tom escuro para que a sua pele fosse semelhante à das pessoas da raça negra. Mas o seu interior não foi pintado. Não é? O seu DNA, a sua natureza, a sua formação, a sua cultura, nada disso foi pintado, só a pele é que foi pintada. Mas Jesus não. Jesus se revestiu completamente da nossa humanidade. Ele quis ser igual a nós. Para nos poder compreender, para poder entender o que nós somos enquanto seres humanos, para que Ele pudesse compreender os nossos conflitos, as nossas lutas, as nossas lágrimas, as nossas risadas, para que Ele conseguisse entender o que é viver numa família, quais são os conflitos familiares, como é ser filho de uma família com vários irmãos, porque a Bíblia Sagrada nos mostra que ele foi o primogênito do casamento de Maria com José, ainda que José não fosse o seu pai primogênito, o seu, como é que se diz, seu pai biológico, não é? Porque ele tinha sido concebido pelo Espírito Santo, mas ele teve vários irmãos, e então você sabe como é uma família com muitos filhos, não é? Tem toda aquela briga, tem todo aquele conflito de irmão, não é? Diz que, eu não sei se foi hoje, se foi ontem, estava uma frase lá no Facebook que dizia que se irmão não fosse chato, não era irmão, não é? Para ser irmão tem que ser chato, tem que pegar no pé da gente, tem que nos arreliar, não é? Tem que brigar com a gente. Então isso é que é ser irmão. Então, Jesus sofreu isso tudo. Você consegue imaginar a vida de Jesus desde a sua infância, menino, com os seus irmãos, meninos também e meninas, que a Bíblia diz que Maria e José tiveram vários filhos, rapazes e moças, e ele crescendo naquele meio, sofrendo aqueles conflitos. Ele não era igual a eles no sentido do pecado, mas tinha as mesmas características, tinha as mesmas propriedades, tinha a mesma tendência até para pecar. Nós vamos ver isso já daqui a pouco. Então Jesus ele precisou disso. Para quê? Para se identificar totalmente comigo e com você.
como nós dissemos no início do nosso culto, foi essa trajetória limpa, absolutamente impoluta, absolutamente santa que Jesus teve aqui na terra, que o habilitou depois a ir à cruz do Calvário, realizar a obra da nossa salvação, que nós hoje temos aqui representada pelo pão e pelo cálice de vinho, figuras do seu corpo e do seu sangue, que depois na cruz do Calvário ele levou para completar a redenção que cada um de nós precisava. Porém, se tivesse havido uma mácula, se tivesse havido um pecado, se tivesse havido uma fraqueza, um momento, um deslize durante a vida de Jesus, ele já não poderia ter feito essa obra. Porquê? Porque a Bíblia Sagrada nos ensina que o homem pecador precisa primeiro se redimir a si mesmo, para depois poder redimir os outros. E o salário do pecado é a morte, né? O castigo que Deus cobra do pecador é a morte. Então ele não poderia morrer pelos outros, ele teria que morrer primeiro por si mesmo. E ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não dá para você morrer duas vezes. Você morrer uma vez por si mesmo e depois morrer outra vez pelos outros. Isso não existe, não faz parte da nossa humanidade. E como Jesus era humano como nós, e ele também só podia morrer uma vez. E essa morte ela tinha que ser pelos outros, não podia ser por si mesmo. Por isso a sua vida tinha que ser absolutamente santa, em todos os momentos, em toda a trajetória da sua vida, ele tinha que ser absolutamente santo. Então, em primeiro lugar, eu quero compartilhar convosco esta humanidade completa e absoluta de Jesus. Em Isaías 53, que nós lemos no começo do culto, diz em certo momento, no versículo 3, que ele era homem de dores e experimentado nos trabalhos. Homem de dores, ou seja, ele sabia, a vida de Jesus foi caracterizada pela dor, pelo sofrimento. Você acha que a vida de Jesus foi uma vida fácil? Uma vida que ele levou assim na boa, uma vida que ele teve todas as oportunidades, uma vida em que ele tinha sempre tudo o que ele precisava? Não. O texto, a Bíblia Sagrada é clara para dizer que a vida de Jesus na terra, enquanto homem, enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adulto, foi uma vida sacrificial. Foi uma vida difícil, foi uma vida dolorosa, por isso ele é chamado de homem de dores. Ou seja, ele aprendeu o sofrimento, ele aprendeu o que é ter escassez. A Bíblia Sagrada nos ensina que a família de Jesus, terrena, não era uma família abastada, não era uma família rica, onde não faltava nada na mesa. Não, seu pai tinha uma profissão humilde. Seu pai tinha uma profissão de carpinteiro, certamente não recebia 3, 4 salários, talvez não recebesse um. E nós sabemos que quem trabalha dessa forma, muitas vezes tem trabalho e tem dinheiro, mas tem dinheiro quando o cliente paga. E às vezes o cliente não paga, e outras vezes não tem trabalho. E quando não tem trabalho, o que é que acontece? Falta na despensa lá de casa, né? Há escassez. Então o texto da Bíblia Sagrada nos ensina que a trajetória de Jesus foi uma trajetória caracterizada pela dificuldade, pelo sofrimento, pela escassez. Diz também que ele era experimentado nos trabalhos, ou seja, ele cedo começou a trabalhar. Seu pai era carpinteiro e muitas vezes ele é associado, na forma como ele é apresentado pelos homens do seu tempo, como o filho do carpinteiro. Há uma ligação muito forte sempre entre Jesus e a atividade profissional do pai. Entende? Ele é chamado o filho do carpinteiro. Mas em Marcos capítulo 6, versículo 3, é a única passagem onde ele é chamado de o carpinteiro. O que mostra que ele aprendeu a profissão do seu pai, com certeza desde menino, indo para a oficina, ajudar o seu pai nos trabalhos. Ele sempre foi esforçado, dedicado. E por isso ele é chamado de experimentado, experiente em trabalhar. Pensa que Jesus foi um jovem, ou uma criança, que teve todas as oportunidades de ir para a escola estudar. E quando chegava em casa da escola, tinha a mesa pronta para ele poder merendar, para ele poder jantar. E a mãe dizia assim: meu filho, agora você vai estudar, vai fazer os deveres, os trabalhos de casa, porque amanhã você tem que voltar para a escola. Não, muito provavelmente ele chegava da escola e ele ia para onde? Trabalhar, ajudar seu pai. Era essa a vida de Jesus.
Então eu quero compartilhar com você essa noite todos esses detalhes dessa humanidade de Jesus, experimentado nos trabalhos. Jesus experimentou toda a nossa humanidade, as nossas fraquezas, ele experimentou o cansaço. Durante o seu ministério nós lemos acerca disso, que ele chegou a adormecer extenuado de cansaço. E ele estava tão cansado que ele adormeceu num barco e esse barco sofreu uma tempestade e ele não acordou. Porque ele se mergulhou num sono profundo, um sono humano. Porque a Bíblia diz que Deus não dorme nem pesqueneja. Não há sono para Deus. Deus não precisa dormir, não precisa descansar, nunca se cansa. Ele abriu mão dessas prerrogativas divinas. Eu quero dizer que Jesus ele era totalmente Deus e totalmente homem. Há pessoas que pensam que Jesus ele era 50% Deus, 50% homem, e 50 com 50 dá 100. Né? Então esse seria o ser Jesus. Não, ele era 100% Deus e 100% homem, coabitando na mesma pessoa. Só que para que essa coabitação pudesse ser possível, ele teve que abrir mão, enquanto humano, teve que abrir mão de certas características divinas. Como, por exemplo, essa de nunca se cansar e não precisar dormir. Então ele, como homem, ele passou a ter cansaço, precisar de dormir. E quando ele levava as suas forças até o limite, ele acabava caindo de sono. A palavra de Deus nos ensina que ele tinha sede. A certo momento ele foi a Samaria, se encontrou com uma mulher em pleno meio-dia e a Bíblia diz que ele estava cheio de sede e pediu água àquela mulher, porque ele tinha sede. Ele era humano como nós. E tinha fome. Tudo isto Jesus padeceu aqui na terra. Tudo isso ele padeceu aqui na terra. Por quê? Porque ele era humano como nós. Em segundo lugar, além dessas características da sua humanidade mais física, temos também características da sua humanidade enquanto pessoa. A palavra de Deus nos ensina também nesta carta aos Hebreus, um pouquinho mais na frente, no capítulo 5, versículo 8, que diz assim: ainda que era filho, está a falar de filho de Deus, apesar de ser o filho de Deus, diz aqui esse texto, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Você acha que Deus precisa aprender alguma coisa? Alguma coisa que Deus não saiba já? Compreenda agora Jesus abrindo mão do seu conhecimento absoluto como Deus para precisar aprender. Como ele aprendeu a profissão do seu pai, de carpinteiro, ali de menino, pouco a pouco, ir aprendendo as lições que o seu pai lhe ia ensinando. Ele precisou de aprender tudo. E entre as coisas que ele precisou de aprender a obedecer. Pense numa coisa difícil de aprender. É ou não é? É fácil a gente aprender a obedecer. Tem gente que morre sem ter aprendido a obedecer. Aprendeu muita coisa nessa vida, mas não aprendeu a obedecer. Não aprende a obedecer aos pais. Tem muito menino que é desobediente porque não aprende a obedecer aos pais. E quando um menino que não aprende a obedecer aos pais, ele não vai aprender a obedecer à sociedade. Só que a sociedade vai cobrar dele um custo que os pais não cobram. A sociedade ela é intolerante, ela não dá margem, não dá brecha. Ou respeita as normas ou sofre. Lá em casa, às vezes, o menino não respeita as normas, mas a gente releva. A gente esquece mesmo. A gente dá uma risada, faz conta que não viu. É por isso que é importante a gente ensinar os nossos filhos a obedecer. Até Jesus teve que aprender a obediência. Sabe onde é que ele aprendeu a obediência? Foi na casa dos pais dele. Você acha que foi na cruz do Calvário que ele aprendeu a obediência? Também. O texto diz que ele só foi à cruz do Calvário. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que ele só foi à cruz do Calvário porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas ele aprendeu a obediência na casa dos pais, com José e com Maria.
obedecendo aos seus pais humanamente. E aí ele foi se educando, foi se acostumando à obediência. E quando ele foi confrontado em sociedade, ele soube o que era respeitar as regras, soube o que era respeitar as normas. A certo momento ele foi confrontado com os cobradores de impostos do seu tempo, sobre se era legítimo pagar impostos para César ou não. E sabe qual foi a resposta dele? Obedeçam. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Obedeçam. Obedeçam às leis do vosso país. Não sejam anárquicos. Nós vivemos numa sociedade, a nossa sociedade brasileira ela é profundamente anárquica. Cada um quer fazer o que lhe apetece. Ninguém respeita normas, ninguém respeita regras. A gente vê isso todos os dias, em todo o canto da nossa sociedade. Nós temos uma mentalidade desobediente. Você analisa os países mais desenvolvidos do mundo, são países onde as regras são respeitadas, onde as pessoas obedecem. Quer gosto, quer não gosto. É para fazer, eu faço. Por que eu faço? Porque é certo. Não é porque tem multa, não é porque eu posso me prejudicar, não é porque eu posso ser preso, não é porque é certo. A gente precisa aprender esta obediência. Esta obediência se aprende na casa dos pais e depois se aplica na sociedade. Jesus aprendeu isso. Esta lição, nós encontramos ela em Jesus. Ele que era Deus, que não precisava de nada disso, que estava acostumado a dar ordens. Nesta mesma carta aos Hebreus, se você olhar um pouquinho para trás, lá no capítulo 1, a Bíblia diz que ele dizia aos seus anjos, deles fazia ventos e tempestades de fogo. Jesus estava acostumado a dar ordens aos seus próprios anjos e pegava num grupo e dizia assim, transformem-se em ventos. E eles obedeciam. E dizia a outro grupo, dizia assim, sejam uma coluna de fogo. E eles eram uma coluna de fogo. Eles estavam acostumados a mandar. Mas ele veio para a terra e teve que se acostumar a obedecer. Aprender a obediência. Só porque ele aprendeu a obediência é que nós estamos aqui essa noite. Foi tão importante esse aprendizado na vida de Jesus que a obra da redenção ela só aconteceu porque ele foi obediente. Ele aprendeu a obedecer. Porque a certo momento, lá no jardim do Getsemane, quando ele começou a se agonizar, quando ele começou a se angustiar, antevendo todos os sofrimentos que iam acontecer com ele dali a poucas horas, que iria culminar na sua crucificação e na sua morte, imagine Deus experimentar a morte, o que isso significaria para Jesus. O texto diz que ele chegou a orar e pedir ao Pai, fazer um pedido último ao Pai. E ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível. E nós aprendemos pela palavra de Deus que a resposta foi não. Qual é o filho que gosta de receber uma resposta de não dos pais? Mas é tão importante a gente saber receber um não. O pai disse não a Jesus no Getsemane. E ele disse, não é possível passar de ti esse cálice. Tu vais ter que tomar esse cálice. Sabe o que é que então nós, cruzando os textos da palavra de Deus, voltamos lá para Filipenses capítulo 2, versículo 8, e diz então que ele foi obediente até à morte, e morte de cruz. Ou seja, o Pai disse não, e Jesus acatou o não, e obedeceu. E essa obediência custou-lhe o quê? A vida. E não foi uma morte fácil, não foi um ataque cardíaco fulminante, não foi um AVC que o deixou sem saber que o deixou vegetando, sem saber que existia. Não, foram sofrimentos após sofrimentos na mais completa lucidez, sem nunca perder a lucidez, sem nunca desmaiar, sem nunca desfalecer, sempre consciente, sempre lúcido, sofrendo tudo até a última hora. Isso foi o resultado da sua obediência. Nós só estamos aqui porque Jesus aprendeu a obediência. Em terceiro lugar, Jesus aprendeu uma coisa que nenhum de nós consegue aprender. Por muito que a gente sofra estas coisas, a gente não aprende. Ele aprendeu a ser desprezado e menosprezado e rejeitado. Você já aprendeu isso? Já aprendeu a ser desprezado? A gente é desprezado, mas a gente não aprende, a gente não aceita, né? Quando a gente se sente desprezado, o que é que a gente faz? A gente se revolta, a gente reage.
não é? Porque a gente não aceita, não lida bem com isso. Ninguém lida bem com a rejeição. A rejeição é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir lidar em sociedade. E ele aprendeu a rejeição. Sabe onde é que Jesus aprendeu a rejeição? Na sua família. Foi na mesma casa dos pais onde ele aprendeu a ser obediente, que ele aprendeu a ser rejeitado. Porque a palavra de Deus nos ensina que a sua família foi a primeira a não aceitar o seu ministério, a não entender o seu chamado, a não respeitar a sua divindade. A certo momento a palavra de Deus nos ensina que Jesus estava numa casa ensinando, essa casa estava lotada de gente, ele estava pregando e Maria pegou nos seus irmãos e foi lá, sabe para fazer o quê? Para o levar embora, porque dizia, está louco, está louco. Ninguém acreditava. A sua própria família não acreditava nele. Os seus irmãos vieram aceitar Jesus, todos eles depois da sua morte. E Maria só reconheceu a obra de Deus na vida de Jesus próxima à morte dele. Porque durante todo o ministério de Jesus eles não aceitaram, eles não compreenderam, eles não aceitaram, eles rejeitaram o ministério de Jesus, eles o menosprezavam. Quantas vezes nós lemos na palavra de Deus que Jesus estava tentando desenvolver o seu ministério, mas não dava certo. Por quê? Porque o seu povo o rejeitava. Todo o seu chamado, em primeiro lugar, número 1, foi para resgatar o seu povo. Quando o anjo apareceu a Maria e procurou, e lhe anunciou que ela iria engravidar, e lhe anunciou que ela iria ter uma criança, ter um menino, e que esse menino era o Filho de Deus. E quando o anjo lhe apareceu e falou tudo isso, a certo momento ele disse, tu vais colocar um nome nele. E o nome que tu vais colocar vai ser Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Já ficou marcado logo ali no seu nascimento toda a sua trajetória. Então Jesus veio com essa missão de resgatar o seu povo. E o que é que o seu povo fez? Rejeitou. Menosprezou primeiramente e depois o rejeitou. E quando eu estava naquele tribunal, perante aquele juiz Pôncio Pilatos, que tinha o poder de o libertar, na frente de uma multidão, que tinha o poder de dizer assim, queremos que esse reine sobre nós, temos visto os milagres deles, ninguém tem pregado uma palavra como esse homem pregou, esse é o verdadeiro Messias, essa multidão, sabe o que é que ela disse? Crucifica-o, crucifica-se. Não queremos que ele reine sobre nós. Rejeição. Jesus aprendeu a rejeição. Por isso, lá no texto de Isaías 53, no versículo 3, diz, era desprezado e o mais indigno entre os homens. Desprezado, não fizemos dele caso algum. Não lhe demos nenhuma importância. Para nós, ele foi somente um homem que apareceu aqui na terra. Ainda hoje, a maior parte dos judeus, dos religiosos judeus, pensa dessa forma em relação a Jesus. Ainda hoje, ele continua sendo rejeitado. É fácil aprender a rejeição? Não. Não sei nem se dá para aprender a rejeição, humanamente. Talvez só Jesus tenha conseguido lidar com isso. Todos nós desfalecemos perante a rejeição. Quando uma esposa rejeita o seu marido, quando um marido rejeita a sua esposa, quando um filho rejeita seus pais, quando os pais rejeitam seus filhos, não tem maior dor do que a dor da rejeição. Em quarto lugar, e terminando, Jesus também aprendeu o que é ser tentado. Muitos de nós, está aqui um detalhe que muitos de nós têm dificuldade em entender. Porque nós achamos que Jesus, está certo, Jesus foi totalmente homem. Ele nasceu de uma virgem. Por que ele precisou de nascer de uma virgem? Para receber um corpo humano. Um corpo humano igual ao meu e igual ao seu. Com as mesmas características fisiológicas. Com sangue correndo nas suas veias. Um corpo humano que sofria cansaço, desgaste. Ele tinha as mesmas características de tudo isso. Porém nós pensamos assim, está certo, ele era tudo isso, mas ele era Deus. Então ele tinha uma vantagem.
não é? Ele tinha algo que nós não temos. Ele tinha uma capacidade de resistir ao pecado que nós não temos. Então, não era nem vantagem para Jesus ter sido santo, porque ele era Deus. E por ser Deus, ele conseguiu escapar dessa coisa que nenhum de nós consegue escapar, que é o pecado. Davi dizia, em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos com essa raiz. De certa forma, o motivo pelo qual o Espírito Santo precisou conceber em Maria e não através de José, foi para que ele não herdasse essa raiz. Porém, a palavra de Deus diz uma coisa muito interessante, aqui no versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Olha o que o texto diz. Que a sua identificação conosco foi tão grande que ele aceitou que ele sofresse o mesmo nível de tentações pecaminosas que eu e você sofremos. Sabe aquele momento em que você ou eu somos tentados a alimentar um pensamento pervertido, pecaminoso? Jesus também sofreu isso. Pensamentos pervertidos também vieram à mente dele. Pensamentos de sensualidade. Ele era homem. Homem com tudo que um homem tem. Pensamentos de sensualidade vieram à mente dele. O texto diz que ele foi tentado em tudo o que eu e você somos tentados. Ele teve o mesmo potencial de pecar que eu e você temos. Ele foi tentado a falar palavras torpes, palavrões malignos. Ele foi tentado a ter relacionamentos indevidos. Ele foi tentado a trapacear como eu e você também somos. Ele foi tentado a ser desonesto como eu e você também somos. Ele foi tentado a falar coisas que não se falam como eu e você também falamos. A única diferença que a Bíblia Sagrada nos diz é que ele foi tentado em tudo, mas conseguiu resistir sempre. E eu e você não conseguimos. Mas ele sabe, quando eu sou tentado, ele sabe o que é que eu estou sentindo. Quando você sofre uma tentação maligna e pecaminosa, Jesus sabe o que é que você está sentindo. E ele compreende a dificuldade que é resistir ao pecado. Notem como foi grande, como foi completa, como foi total a sua identidade como nós, conosco. Por isso ele era humano como nós. Porque até na tentação ele tomou a nossa semelhança. Total, igual, sem nenhuma exceção. Sabe aquele momento em que você acha que se você se revolta contra Deus e o mundo? Jesus também teve esse momento. Em certo momento ele faz uma oração lá na cruz e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? O que é que está acontecendo? Porém ele conseguiu ficar no limite antes de pecar, antes de blasfemar, antes de se irar, antes de chutar o balde. Porque o que é que acontece? Nós muitas vezes pensamos assim: onde é que está Deus? Não é? E a seguir dizemos assim: não tem Deus. Porque senão isto não podia estar acontecendo. E é aí que está o pecado. Só que Jesus ficou no limite. E ele disse: onde é que tu estás, Deus? Aí o texto mostra-nos um silêncio. Só que nós já falámos sobre isso aqui num certo culto há muito tempo. Não sei se nessa casa, se na outra. Que a resposta estava na profecia. E na profecia dizia: porém tu és Deus. Ou seja, ele não o negou. Ele não o negou. Ele perguntou: onde é que tu estás, Deus? Mas ele disse: porém tu és Deus e tu és santo. Porém tu és Deus santo. Estava lá na profecia a resposta. Ou seja, ele respeitou a decisão de Deus. Foi tentado em tudo.
E agora o mais bonito de tudo isso é eu compartilhar com você a conclusão de toda esta reflexão. Por que que Jesus tomou toda essa identificação, toda essa identidade? Sim, foi para poder ir à cruz, morrer em meu lugar e em seu lugar. Mas não só isso. O texto diz, aqui nesse texto que nós lemos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Para poder se compadecer. Para ele olhar para mim e para você com um olhar compadecido. Como alguém que compreende o que você sofre, o que você passa. Que sabe o que é sofrer. Que sabe o que é ser tentado. Que sabe o que é passar por fraqueza. Que conhece a fraqueza humana. Que conhece completa e totalmente a fraqueza humana em todas as suas dimensões. Sejam elas na ordem física, emocional, mental. Ele conhece toda a nossa fraqueza. E o texto diz que ele não usa isso para cobrar de nós. Porque Jesus podia tomar uma atitude completamente inversa. Que é a atitude que nós às vezes tomamos. Quando a gente passa por uma dificuldade e depois vence essa dificuldade, e um dia a gente cruza com alguém que está passando por um processo semelhante, o que é que a gente diz? Eu sei o que é isso. Eu também passei por isso e venci. E a gente cobra da outra pessoa uma atitude vitoriosa igual à nossa. Jesus podia tomar a mesma atitude, não é? Ele podia dizer assim, eu sei o que é padecer. Eu sei o que é ser tentado. Mas quero lhe dizer uma coisa, dá para vencer. Porque eu venci, então você tem a obrigação de vencer. Só que ele não toma essa atitude. Ele toma a atitude inversa. Ele diz assim, eu sei o que você está sofrendo. Eu sei o quão difícil é resistir. Eu sei exatamente o que é que está acontecendo na sua vida, no seu coração, na sua mente. Nessa hora, eu conheço e eu compreendo. Ele age em misericórdia. Diz o texto então que ele é um misericordioso sumo sacerdote. Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém um que como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Lá no capítulo 4, versículo 15 e 16, nós lemos assim, cheguemo-nos, pois. Temos então este convite de nos chegarmos para Deus. Nos chegarmos para a mesa do Senhor. Nos chegarmos para a Santa Ceia. Cheguemo-nos, pois, com confiança. Não duvidando. Será que Deus me aceita? Será que Deus me recebe? Ele aceita e lhe recebe porque Ele lhe compreende. Eu acho que Jesus nos compreende melhor do que até nós mesmos nos compreendemos. Ou que qualquer outra pessoa que você conheça na face da terra vai ter condição de lhe compreender. Ele compreende exatamente tudo. O que você está, por todos os processos por que nós passamos. Compreende tudo. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Termino com uma frase. O Filho de Deus fez-se um de nós, para nos tornar um com Ele. Amém? Que Deus vos abençoe. Que Deus trabalhe nas nossas vidas, nos nossos corações e nos ajude a entender como Jesus é precioso para as nossas vidas. Amém?